No ar, episódio 149 do NinjaCast com o nosso querido João Gabriel para mais um, né, João? Ninja, me diga uma coisa. A gente no próximo fecha 150, né? Intermináveis, né? Diga aí, bicho. Episódios do NinjaCast. Vamos embora, que E chega o de NinjaCast, 300. e o NinjaCast, graças a Deus, com amplitudes, a gente Isso. sempre tratando dos mais diversos assuntos, né, João Gabriel? E agora vamos para uma nova fase, né? Menos Não. político um pouquinho. É bom. Porque a política tem que dar uma respiradinha, eleição e tal. Intoxicar. Desintoxicar. Vamos falar um pouquinho de outros assuntos E também. afinal de contas, muitas pessoas não gostam da política, É né? verdade, Ninja. Não é verdade? Eita, assunto chato. A gente 30% passou a vida dos inteira. eleitores paraibanos aptos a votar não foram votar. Ninja. Isso, 30%. exatamente. E muita pessoa não gosta de política. Porque assim, ou o povo chato, ou o povo pra mentir. É. A gente, todo dia, é um cenário de horrores. A gente acompanhava com aqueles guias eleitorais. Um alívio ter acabado, É verdade. ter concluído aqueles guias eleitorais, né, João Gabriel? verdade, é verdade. Importante a gente dizer que nós trabalhamos em nome do Delta Café, Sim. da 083 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, Cachaça Serra de Areia. Também trabalhamos em nome da Patronos, Marcas e Registros, também da 4Rs Construtora, em nome da Beizon Burger Café, Viva Electrics. Olha só, Rapaz, Viva que inglês, Electrics. viu, bicho? Parabéns. Viva Electrics. Mas o bom, quando você vai no digitar lá, para pegar o site Você Viva digita Electrics, né? É Viva Tá bom, Electrics, tá bom. né? Gostei. Você Se aria fizer o seu sua assunto. pronúncia difícil, você que vai fazer o curso para Isso. trabalhar exatamente consertando o carro elétrico com a garantia BID, tem que ser na Viva Electrics, não é isso, João Gabriel? Isso. Também trabalhamos em nome da Rara Coxinha, a espetacular, a deliciosa, não é isso? Rara coxinha. Rara Coxinha, porque ela é rara. É rara no sabor, é rara no nome. E concluímos todos os nossos merchans por hoje, né? Sim. É isso? Não, Mas- por hoje não, mas já a gente fala de novo. Daqui a pouco a gente É. toca no assunto Só novamente. pra lembrar, né? né, Ninja? João Gabriel, quais são os canais de comunicação do NinjaCast? Rapaz, em qualquer rede social, Ninja, que você imaginar, menos no Privacy e no OnlyFans, certo? Qualquer um outro, você encontrar a gente no NinjaCast Oficial. Exatamente, tem NinjaCast Oficial, o pessoal vai lá. Já a gente vai, vamos pensar um pouquinho no OnlyFans? Boa sugestão, a Vamos gente pensar? pode gerenciar. A gente mostra os pés da gente lá, Exatamente, fica mostrando os a careca. criando sumiço, Olha, né? gostei. É um filme de Gostei. terror Careca também, tem, né? literalmente. João Gabriel, temos a honra de hoje ouvir, aprender. Eu acho que Aprender, é Ninja. muito interessante. É isso aí, Essa a palavra certa. frase é maravilhosa, porque a gente já acompanha esse cidadão aqui em diversos veículos de comunicação nacionais, Isso. internacionais também. E tem um primo dele que fica fazendo lobby também dele aqui, né? Também? Fala bem dele todo dia aqui. Fala bem todo dia. Tu viu? Não sei aonde. Ele comentou não sei aonde. Sempre um print, Tá vendo né? aí? Sempre um print, mas hoje a gente tem a honra Mas o cara é de estar com ele aqui. O cara, desculpa a palavra. Orgulho. Desculpa a palavra, mas o cara é foda, né? Vamos embora. O cara é foda, literalmente. Conversar com o nosso querido Cássio Lemos, professor, doutor também, analista de relações internacionais. Sempre quer estar acompanhando as tensões sobre as guerras no mundo, né? E a gente vai ter a alegria de conversar com você, Clécio. Obrigado por ter visto. Você é paraibano, né, meu irmão? Paraibano de Campina Grande. Ah, da Renda Baura. Isso. Muito obrigado, Henrique. João, prazer imenso. Prazer é nosso, mesmo. Estou aqui cumprindo uma promessa que fiz ao meu amigo ali, Glauber Floro, né? Que me convocou para estar aqui hoje batendo esse bate-papo de alto nível com vocês. Já dizem por aí que o que move o mundo, na verdade, não são as respostas, né? Mas são as perguntas. né? Então, Tem gente que fala isso mesmo. eu sei que eu terei aqui boas perguntas aqui para a gente provocar aqueles que estão nos assistindo aqui, né? E tentar imaginar aí os porquês, né? Que estão aí diante da política internacional e que tem impactos também na nossa vida aqui, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Assim, tem gente que não faz ideia da importância desses fatos que acontecem fora do nosso escopo aqui, de visão política e de dia a dia mesmo. Tem muita coisa que acontece lá que vai influenciar no futuro, bem próximo ou não, o que vai acontecer aqui na nossa vida. Então, qual a importância de se observar o que acontece no mundo, na geopolítica, nas relações internacionais, para nós meros mortais? Eu acho, João, que nunca estivemos no mundo tão interconectado, né? Tão globalizado em que eu acho que a palavra-chave aqui é interdependência. Então, o que é que acontece? O que é interdependência? O que acontece em algum lugar no mundo, ele vai ter reflexos em outros lugares. Sejam maiores em determinados pontos geográficos e em determinados estados esses impactos serão menores, mas todos, de alguma forma, vão ser afetados. Então, a guerra na Ucrânia, por exemplo, começou em 2022. O primeiro impacto sentido aqui foi no valor dos alimentos, dos grãos, no próprio valor do combustível, que o Brasil importa, diesel lá da Ucrânia. Semanas antes, dias antes da guerra iniciar, o então presidente Bolsonaro, naquela época, fez uma viagem
que não estava marcada para Moscou, para se reunir com o presidente Putin, porque o mundo já estava prevendo que haveria um conflito, as tropas já estavam ali estacionadas. A tensão estava muito alta, né? A tensão estava muito alta. E Bolsonaro, por exemplo, ele foi tentar fechar um acordo, porque o Brasil, o agronegócio brasileiro, é um grande importador de fertilizantes. E a Rússia... Na verdade, o povo chama popularmente de agrotóxicos, né? Isso. Então, o Brasil precisa, o agronegócio do Brasil precisa desses fertilizantes. Então, vejam, ele foi viajar para, mesmo durante o conflito, manter esse canal aberto. E, se eu não me engano, também ele falou negociar também uma questão de mais garantia do diesel também, né? O diesel, eram esses dois recursos, em especial, o fertilizante e o diesel. Isso. Então, veja... Lá do outro lado do mundo, estão falando de milhares de quilômetros de distância, mas já houve um movimento político do Brasil para tentar, porque a gente sabe que o agronegócio era uma base eleitoral do então presidente naquele momento, né? E isso correspondeu também a esse esforço. Já o Lula agora tem outras preocupações e por isso que há tantas viagens internacionais para, mesmo nesse ambiente de tantos conflitos internacionais, o Brasil possa ter efeitos colaterais menos nocivos, né, do ponto de vista político e também econômico para nós. Então, todos esses conflitos acabam, de alguma forma, respingando aqui no nosso dia a dia. Né? Você tocou um assunto importante, a guerra da Ucrânia, né, e da Rússia. Na sua opinião, é uma guerra que vai ser interminável? Você acha que não tem previsão para término? Assim, porque, né, João, a gente conversando, a gente acompanha o noticiário, saiu um pouco do holofote, mas a guerra não acabou lá. Isso. Eu acredito que... Pois não, João. Só um ponto, só para complementar a pergunta do Ninja, que já vai falar do final, mas falar do começo. Você acha que realmente ela começou em 22 ou em 2014 lá com Euromaidan? Maidan. Começou antes, eu acho. Eu diria que antes. Viu? Antes disso. Antes disso. Eu acho, de forma resumida aqui, nós temos o final da Guerra Fria, nós temos a preponderância da única superpotência internacional, acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos se estabelece como uma grande potência internacional. E todos os estados satélites da antiga União Soviética agora se tornam estados independentes. Então nós temos ali o surgimento de Ucrânia, Bielorrússia, né? Os países ali do Báltico. Então nós temos novos países que pertenciam à União Soviética, né? E de forma muito resumida o que nós temos é que esses estados, mesmo com o enfraquecimento da Rússia, de Moscou, a Rússia sempre delimitou esses países que agora são independentes, mas que faziam parte da União Soviética, como a sua área de influência natural. Olha, vocês podem mexer, a União Soviética não existe mais, mas esses países aqui ainda são da nossa esfera de influência. E o que acontece nos anos 90 e nos anos 2000 é que nós temos a ampliação da principal organização militar internacional, que é a OTAN. A OTAN vai chegando cada vez mais próximo da Rússia. Teve um acordo no final da Guerra Fria que foi que nenhum dos dois iam se expandir. Isso. É um acordo polêmico, que os russos dizem que foi algo assinado, enquanto os americanos dizem que foi algo de boca e nada tem disso, validade. Isso não tem validade, né? Mas o fato é que há essa expansão da OTAN. A Rússia, no momento, no início, estava muito enfraquecida, porque a década de 90 é um período de muita crise econômica, né? Mas, a partir do momento que ela vai reestabelecendo o seu poder militar, o seu poder financeiro, ela começa a tentar reagir, né? Então, e o último de todo esse espaço pós-soviético, o lugar territorial mais sensível para a Rússia é a Ucrânia. Porque a Ucrânia é uma grande planície, tem uma área lá com uma grande planície. Historicamente, foi a principal rota de invasões da Rússia, dos impérios. Justamente por ser planície, né? Por ter essa facilidade de entrada, vamos dizer assim, a outro território, né? E justamente quando ao Euromaidan, quando um governo pró-Rússia sai, entra um governo pró-Estados Unidos, né? Esses movimentos aí, as revoluções coloridas são chamadas, né? Então tudo isso vai provocando uma percepção de Moscou que a coisa estava se agravando. E a partir do momento que entra Zelensky fala em não apenas ser um Estado próximo do Ocidente, mas ser possivelmente um Estado membro da OTAN, isso aterroriza os russos, né? Porque bases da OTAN ali ia fazer com que a Rússia perca profundidade territorial. O que é que significa isso? Profundidade estratégica. É a distância entre
os lançadores de mísseis do seu inimigo e suas principais cidades. Então, quanto mais próximo está isso, menor é a capacidade de resposta e de defesa de Moscou. Então, a possibilidade da Ucrânia de entrar numa OTAN foi o checkmate para a decisão russa de reagir a isso. E a gente tem outro detalhe também interessante, é que a Ucrânia tinha armas nucleares. Sim. Mas teve algum acordo aí no passado que foi transferido essas armas nucleares para a Rússia, e a Rússia disse, não, eu garanto sua defesa, vamos dizer assim, né? E foi algo, sei lá, também... É uma coisa que se não tivesse acontecido isso, hoje eu acho que a Ucrânia não estaria passando por o que está passando hoje. Né? Isso é bem importante, porque quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos têm muita preocupação de que as bombas nucleares estejam nas mãos de qualquer, principalmente de um recém-país que a gente não sabia nem se algum autocrata, um ditador iria tomar posse ali da Ucrânia. Então os Estados Unidos queria conter essa propagação, né, de armas nucleares. Então há um acordo que as armas da Ucrânia são passadas para a Rússia, né? E isso, de certa forma, vai refletir nesse... Deixa eu vulnerável esse ponto, né? Porque uma bomba nuclear para a Ucrânia seria um fator de dissuasão, né? As potências nucleares, elas dificilmente se enfrentam, porque senão representa aí uma guerra de autodestruição, né? Isso. Boa. E sobre o fim? Quando a gente perguntou. Sobre o fim, eu não gosto de fazer previsão, é difícil. A política tem muitas dinâmicas, mas eu acredito, Henrique, que a gente vai ter uma guerra congelada. Eu vejo como um período em que pode haver um cessar-fogo ou uma guerra congelada, uma guerra estabilizada, onde esses territórios que a Rússia tomou fiquem ali congelados. Massa, você falou sobre possibilidade de encerramento. Às vezes não encerra a guerra, mas pode existir um acordo ali deles trocarem territórios, parar por onde está, porque qual é a consequência, por exemplo, da Rússia ganhar essa guerra? A Rússia ganhar essa guerra vai ser terrível principalmente para a Europa, né? Nem para os Estados Unidos, para a Europa. A Europa, ela foi destruída, a guerra, quando a Rússia invade o território ucraniano, foi destruída uma lógica que permitiu paz na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Uma lógica de não intervenção, de falta de desrespeito à integridade territorial de outros estados. E passando da Ucrânia, nós teríamos ali uma quebra desse respeito ao direito internacional, à não violação da soberania dos estados. Agora eu vou começar a perguntar de uma maneira curiosa. Curioso mesmo. Sim. Tem alguns episódios na guerra que dava a entender que a Rússia iria ganhar, como, por exemplo, tomar Kiev, né? Na sua opinião, como analista, o que é que aconteceu de que não aconteceu esse desfecho, né? Não teve esse arremate, que né? Chegou a circunvizinha, chegou a bombardear, mas não tomaram. Assim, na tua análise, você que é um estudioso de Rússia. Aparentemente, é muito boa a sua pergunta, né? Aparentemente, houve um erro de cálculo do Putin em termos de prever a capacidade das defesas da Ucrânia, né? Então, ao que parece, a meu ver, que teve um primeiro episódio que foi a invasão da Crimeia em 2014. Isso. Aquela região que é litorânea, justamente mais ou menos no Euromaidan ali, naquela linha do tempo ali, né? Que é o acesso às águas quentes da Rússia, o mar Morto ali, ele é muito importante para a Rússia. O ponto central ali é que depois de 2014, a Ucrânia já começou a ser alvo de grandes levas de treinamento e de material bélico por parte da OTAN, dos países europeus. Então, por mais que naquele momento não houve uma reação mais contundente do chamado Ocidente geopolítico, né? Eles já se prepararam porque eles, de certa forma, previam que a Rússia não ia ficar apenas na Crimeia. Então, as defesas em torno de Kiev foram muito fortificadas entre 2014 até 2022. E isso pode ter saído do radar dos russos, né, que possivelmente previam uma situação mais fácil para... Porque o objetivo que eu acho, o objetivo russo era chegar a Kiev e provocar uma mudança de regime, destituir Zelensky do poder e tornar aí a Ucrânia um país mais amigável para a Rússia, ao meu ver. Tanto que o Putin nem chamava isso de guerra, né? Chamava de uma operação especial. Ele achava que ia ser uma coisa mais simples, vamos dizer assim, né? Simples entre aspas. Eu acho que tem um fator aí de legitimação doméstica também, né? Quando você fala guerra, é difícil o fenótipo do ucraniano e do russo
Parecido, né? São iguais. Como é que você convence um russo de atirar num irmão seu, em alguém tão parecido com você, né? Então, vejam que ele inicia o conflito dizendo que o objetivo da guerra é desnazificar a Ucrânia. Teve esse conceito aí que ele tentou propagar. Então, você cria essa imagem do nazismo, né? A gente sabe que tem algum tipo de grupos minoritários na Ucrânia que são simpáticos a essa ideologia, mas o governo não estava totalmente baseado na lógica nazista para, enfim, assumir essa postura mais ocidental. Ao meu ver, essa é a minha percepção. Não havia o partido nazista na Ucrânia, tinha 2% das cadeiras, uma coisa muito pequena. Então, eu vejo isso também como uma forma de você legitimar, de você dar uma razão para que os russos guerreiem essa guerra com alguém tão parecido, com um fenótipo tão parecido. E tem essa razão também, né, João, com a questão da resistência interna dentro da Rússia. Isso é outro ponto interessante, né? Conseguir convencer as pessoas, né? Porque o lance da guerra tem separado. Por exemplo, se o Brasil entrar em guerra agora aqui contra a Venezuela, tem que existir algum fator de mobilização para conseguir chamar os reservistas para entrar na guerra. Se não tiver uma justificativa viável, uma justificativa que convença, a galera vai resistir aqui a entrar em guerra, né? Então, ele precisa de um motivo, precisa ter algo que consiga conscientizar as pessoas que aquilo ali é necessário, né? Eu só queria falar uma parada, vocês falaram aí de erro de cálculo, né? Que o Putin provavelmente errou o cálculo ali na hora que ele decidiu avançar nesse ponto aí, né? Mas vocês não acham também que o Ocidente, a OTAN ali, também errou o cálculo achando que aquelas sanções econômicas seriam suficientes para segurar a Rússia e até hoje não seguraram? Sem sombra de bloqueios econômicos, né, com bancos, né, muitas situações. Pelo contrário, fez um processo de aceleração de uma alternativa à moeda americana que estão chamando de desdolarização, que é o BRICS, por exemplo, é um poder que pode chegar aí para isso, né? Essas sanções, eu acho que teve matérias aí de grandes jornais internacionais que dizem que depois da exclusão da Rússia do sistema SWIFT, né, que é o sistema de pagamento internacional, e depois do bloqueio aí das reservas estrangeiras da Rússia, a Rússia iria colapsar em poucos dias. Isso. Houve essas previsões assim de colapso. E o que eu acredito é que os Estados Unidos erraram o cálculo no sentido de 2014 já começaram essas sanções. Quando chega 2022, a Rússia já está meio que vacinada contra as sanções econômicas. Ela passou desde 2014 sendo sancionada e a partir daquele momento começou a trabalhar sua economia, a tentar sair dessa lógica financeira e comercial dos Estados Unidos e tentar se deslocar dessa dependência desse sistema. E eu acredito que ela tem conseguido se sair relativamente muito bem desse conjunto de sanções. Nesse pano de fundo tem a China aí? Tem a China. A China é chave. Quem segurou esse processo foi a China, né? Comprando o gás russo sobre excedente aí, né? Dando suporte. Preço mais barato, inclusive. Acho que a viagem do presidente Vladimir Putin à China, poucos dias antes da guerra, ali é muito importante para a gente entender a motivação por trás do Putin. Eles anunciaram poucos dias antes da guerra uma espécie de parceria sem limites. Exatamente. Que é uma parceria militar, inclusive, ele usou esse termo. Né? Uma parceria que é uma expressão que é muito forte do ponto de vista geopolítico. Então a China estava, em outras palavras, referendando o que a Rússia estava fazendo e dizendo que estaria com a Rússia, mesmo que ela não entre de cabeça do ponto de vista militar, mas do ponto de vista econômico e geopolítico, a China está ali. E um detalhe, não temos notícias até hoje, oficiais, que digam que a China mandou algum equipamento militar, né, para lá. Ou tem? Tem alguns resquícios, algumas pequenas provas que, de fato, está sendo enviado armamentos. Mas a China ela é muito cautelosa, porque o foco da China, o coração da China é o comércio global. Então a China não quer que, de certa forma, essa guerra respingue de forma negativa nos seus negócios. Que ali está a base de todo o crescimento chinês, é o comércio. Então ela quer saber então ela é muito aveludada no que diz respeito à questão de conflitos militares, porque ela quer manter os seus fluxos comerciais abertos, né? Até uma coisa curiosa, né? Os Estados Unidos acho que da Segunda Guerra para cá entraram, eu vi algum estudo, desmente se eu estiver errado, entrou em, sei lá, 30 conflitos aí
questão de tomar o poder de outro país, indiretamente, diretamente. A China fez algum movimento desse nos últimos 40 anos, de tentar dominar algum outro país, militarmente? Não, militarmente eu acredito que não, João. A China, ela tem essa visão dela muito cristalizada na questão comercial, né? Então, e da não interferência. A China não quer, de certa forma, exercer uma influência direta, mas ela acaba exercendo influência indireta. Indireta, né? Porque o comércio, de certa forma, o Brasil era o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, hoje é o maior parceiro comercial da China. Então, num possível conflito futuro, os dois blocos vão pressionar para o Brasil assumir um lado nessa história. E nesse momento a pressão chinesa vai ser também muito alta por conta que a gente costuma chamar o termo, né, o elefante na sala. A China é um elefante na sala hoje, então qualquer coisa ela incomoda, ela tem que ser considerada, ela tem que ser pensada. Então, indiretamente, sim, a China exerce através do comércio. Outro movimento geopolítico da China que vai mudar muito o seu grau de influência, ao meu ver, é a iniciativa One Belt One Road, né, que é o novo cinturão de comércio global. Nova Rota da Seda, Nova Rota da Seda, né? Por quê? Porque a China vai transformar infraestrutura de comercial. Quando um país, quando a China for lá investir um porto, um grande sistema ferroviário, alguma grande obra de investimento, a China vai transformar aquele país de um simples parceiro comercial em um país muito mais alinhado politicamente com ela, porque vai ficar, um nível de interdependência vai aumentar, porque aquela infraestrutura está ligada a uma infraestrutura muito maior em que a China envolve diversos outros atores e o custo daquele país para se retirar daquele elo comercial vai ser muito alto. Aí gera uma dependência quase emocional. Falando em dependência emocional, me lembrei desse episódio falando de China. Eu acho que tu vai falar que eu me lembrei do investimento em Mataraca. É isso, no litoral norte da Paraíba. Os chineses que chegaram que maravilhoso. uma super palestra. Esse porto ia ser um oásis. Eu lembro disso aí. Fizeram imagens de Eu fiquei feliz quando eu soube. Depois que eu soube que era mentira. Bem pequenininho mesmo. Né? Uma coisa futurística, impressionante, assim. E uma baita de uma fake news. Né? Exato. Chinês, envolveu o governo, auxiliares, uma coisa espetacular. E não deu em nada. Mano. Era tudo fake news. Trilhões, né? Trilhões de investimentos. Era uma porcentagem, eu não sei se era o cálculo, né? 20% do PIB brasileiro sendo investido numa cidade do Bataraca. Quando eu vi a notícia, eu digo, gente, pelo amor de Deus, não tem embasamento. Eu fiz, rapaz, que negócio massa, meu. Agora o Brasil vai pra frente, agora a China vai pra frente. Tem coisa na vida que a Paraíba vai pra frente. A gente fica impressionado, né? E lembrou muito as bravatas do ex-presidente em relação à própria China, né? As brincadeiras. O vírus chinês, né? E a China não levava estava nem aí, continuava fornecendo a vacina, continuava fornecendo os insumos, os produtos, mas existia sempre uma rixa, uma brincadeira quanto a esse episódio. Dessas tensões todas atuais que estão acontecendo, por exemplo, eu vou falar das principais, porque eu sei que acontecem muitas outras, né? Mas guerra da Ucrânia ali, essa tensão agora no Oriente Médio, China e Taiwan ali também querendo ensaiar alguma coisa. Economicamente, quem está se dando melhor nessas relações todas aí é a China, né? Os Estados Unidos está passando por uma crise muito forte, a Europa também passando por uma crise muito forte. É uma pergunta bem complexa a tua, João. A gente vive, para explicar, eu acho que a forma mais didática, um momento histórico que a gente vive no mundo, nas relações internacionais a gente chama esse momento de transição hegemônica, né? Ou transição de poder. É o momento em que o grande líder internacional está em declínio e outras potências estão em ascensão. Então, nesse momento aqui, que o líder, que é a potência hegemônica, percebe que a sua liderança está em risco, nós temos um crescimento considerável das ondas de instabilidades ao redor do mundo. Isso é, historicamente falando, um dos momentos mais perigosos, porque a potência hegemônica vai querer assegurar o seu controle internacional e a potência que está em ascensão não vai permitir que alguém impeça ela de chegar onde ela quer chegar, onde ela pode chegar. As últimas guerras mundiais passaram por um pouco disso aí. Passamos muito, né? Na grande maioria das vezes, essa transição hegemônica ela é violenta. Ela representa conflitos. Nós temos né, rupturas. E quem consegue se sobressair economicamente é o vencedor da guerra. A gente vai olhar para o Império Romano, por exemplo. Os Estados Unidos é como um Império Romano que enxerga a China como Cartago, por exemplo. O grande X da questão aqui é porque a gente está num nível de interdependência econômica tão grande
E a gente está num nível em que esses dois grandes atores têm armas nucleares. Então, diferentemente de qualquer outro momento da história, essa transição hegemônica agora, ela torna impossível uma vitória total de um dos dados sem que haja um custo catastrófico para o resto do mundo. Isso em termos econômicos, isso em termos até mesmo militares de direitos humanos, porque uma guerra nuclear é a autodestruição da humanidade, né? E você não descarta essa possibilidade, tem um conflito. As bombas nucleares, um conflito direto militar, eu acredito que seja pouco provável no momento. Eu acredito que no momento a gente vai ver a multiplicação dos chamados conflitos disputas de segurança ao redor do mundo. Então, a terceirização da guerra, as guerras de proxies. Então, a Ucrânia é uma guerra de proxies. Ali, a lógica por trás da guerra da Ucrânia não é a Ucrânia versus Rússia. É a OTAN. É a OTAN versus esse chamado Sul Global, que é representado hoje, em essência, por Rússia e China. A guerra na Ucrânia para os Estados Unidos é tão importante porque os Estados Unidos precisaram fortalecer a OTAN, fortalecer o eixo europeu, o flanco europeu, porque o negócio dos Estados Unidos é na Ásia com a China. Então, os Estados Unidos querem se dedicar à Ásia para cercar a China e ele quer fortalecer a OTAN enfraquecendo a Rússia, porque enfraquecendo a Rússia ele pode se concentrar lá na China, né? Um conflito futuro, né? O problema disso tudo é porque, eu acho, né? Enfraquecendo a Rússia, ele precisa enfraquecer um pouco a Europa também, né? Esse lance, por exemplo, dizem, né? Aí eu não tenho prova de nada, mas eu vi algumas matérias falando sobre o ataque do Nord Stream, né? Um canal ali que levava gás, né? Da Rússia para a Europa. Acho que exatamente para a Alemanha, não lembro onde é que era a primeira ligação. Foi explodido. No meio dessa guerra, no meio desse todo esse moído aí, o Ocidente ali sancionando a Rússia, vendo que não estava tendo o seu resultado esperado. E ainda assim, ele tinha uma forma da Europa conseguir gás de uma forma ali barata, né? E tinha dependência econômica com a Rússia, eles podem ter decidido explodir aquilo ali. Estrategicamente faria parte de um plano, né? Eu acho que é muito mais interessante para o lado ocidental acontecer aquilo dali do que para o lado russo, chinês ali. Acho que não faz muito sentido isso. Então, isso tem as consequências, por exemplo, de inverno na Europa, é muito frio, né? Eles precisam de gás, né? E eles tinham feito um acordo ali para ter uma energia mais limpa, decidir não usar mais a energia nuclear para poder produzir energia, né? Então, gerou um grande questionamento. O que é que a gente vai fazer agora aqui desse lado energético? A gente vai depender dos Estados Unidos mesmo? Vamos produzir nossa energia? Como é que vai ficar essa questão? Então, fragilizou. Para atacar a Europa, para atacar a China, eles precisaram fragilizar um pouco a Europa. Isso. A Europa, e aí eu volto para a sua pergunta, que você disse quem está perdendo mais, né? E eu diria que a Europa é um dos atores que mais tem perdido com esse conflito. Viu, Henrique? Porque a minha tese de doutorado foi sobre isso, né? A Europa dependia 40% do seu consumo energético de gás natural vindo da Rússia. E o Nord Stream era uma forma de contornar a Ucrânia, porque tem um gasoduto que passa por dentro da Ucrânia e da Rússia para a Europa. Isso dava poder para os ucranianos, que os ucranianos se fechassem a torneira, a Europa... Isso durante alguns momentos. 2002, 2009, isso. Aí eles contornaram para mandar direto para a Alemanha para tirar a Ucrânia do jogo, né? E a questão do Nord Stream, aí nós temos a diminuição drástica do comércio energético, que não vai afetar apenas a Europa, vai afetar a Rússia, porque isso é dinheiro. Isso. A Rússia não tem agora capacidade de infraestrutura para enviar o mesmo volume de gás e de petróleo da Europa, que ele enviava para a Europa, para a Ásia, para a China. A China decidiu comprar uma parte, né? Isso, é uma parte, e há grandes projetos que daqui a 10, 20 anos podem ser que um dia chegue a esse nível de consumo. Mas o fato é que a Europa pagou um preço muito alto, e uma coisa que ninguém sabe, que poucos sabem, é que a Europa está conseguindo passar por esse momento até relativamente bem, claro, depois de uma onda inflacionária que gerou muita instabilidade política, mas a Europa tem aumentado consideravelmente a importação de gás natural liquefeito, que é aquele gás que é convertido em líquido, transportado por navios, chegam na Europa, a usina reconverte para gás e ele joga na infraestrutura de gasodutos de novo.
E de onde é que está vindo esse gás natural liquefeito? Da Rússia. Não? China? Não. Dos Estados Unidos. Estados Unidos. Então que... Interessante. Olha só Então, que os Estados interessante. Unidos têm aumentado drasticamente o seu envio de gás natural liquefeito para a União Europeia, né? Temos uma solução para vocês, Europa. Uma dessas. Tá aqui em Vai casa. criar uma verdadeira dependência, né? Então vejam que Tudo de certa interligado. forma, é interligado. Cada pecinha do tabuleiro. É um não tem xadrez. nenhuma Eu gosto da questão da geopolítica mundial por isso, que é um xadrez muito alto nível, né? É muito alto nível. Aí sobre o Nord Stream, só para encerrar, o Nord Stream, a explosão do Nord Stream, há duas teorias. Uma dizem que foram os americanos que explodiram, que é a teoria mais plausível, porque é uma operação de extrema complexidade, porque são águas Ou profundas. seja, tem que ser um alto teor de Isso. conhecimento tecnológico para Isso, conseguir fazer aquilo ali. isso. Ninguém assume. Tem a outra teoria que dizem que foram os ucranianos, né? Para evitar que isso fosse utilizado em futuras, né, mesas de negociação, para dizer, olha, a gente pode até começar a enviar novamente o gás para vocês, né? Se vocês, a Ucrânia aceitar aqui alguns termos da nossa... Então a gente não sabe. Eu fico na hipótese dos Estados Unidos por conta da complexidade da operação militar, mas o fato é que nenhum dos dois estados admitem essa operação, né? Você, como um apaixonado por Rússia, essa guerra abalou de alguma maneira o poderio russo ou está tentando de alguma maneira garantir a hegemonia? Essa é uma dúvida que eu acho interessante. Depois de alguns acho anos já que de operação, né? De Eu guerra. acho que politicamente, geopoliticamente, a Rússia e a cúpula do BRICS semana passada, ela é muito emblemática porque venderam a imagem de um Putin isolado, de um estado pária internacional e na cúpula do BRICS, o Putin, ele tira uma fotografia com 19 outros líderes de países. Vários países querendo entrar no BRICS, né? Então, assim, geopoliticamente a Rússia está fortalecida, mas eu acredito que há problemas muito abaixo da superfície. Olhando para a superfície está tudo bem para a Rússia, mas eu acho que abaixo da superfície, por ser um regime autoritário e por ser, a gente tem informações limitadas, a Rússia também tem sido impactada nisso, né? E eu acredito que uma longa guerra não é interessante também para a Rússia. Outro ponto muito interessante que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, recentemente agora foi confirmado, até os Estados Unidos anunciaram isso, que norte-coreanos estão vindo para o campo de batalha lutar com os russos. Não como cidadãos norte-coreanos, mas sim sendo incorporados ao exército russo. E isso também traz aqui na questão um medo do Putin de convocar novos reservistas dentro da Rússia, porque grande parte dos soldados que estão hoje no campo não são pessoas do centro gravitacional da Rússia, de Moscou, São Petersburgo. É pessoas lá das partes mais afastadas desse centro. São pessoas que muitas deles não são russos étnicos, são cidadãos russos, mas não são russos étnicos. Mais um detalhe. Você acha que a Rússia está lá no fronte lutando apenas com ucranianos? Não. Não existe nenhum poder ali, ou homens do OTAN? A OTAN tem treinado soldados ucranianos, a OTAN tem fornecido armamentos ao exército ucraniano, compartilhando inteligência com os ucranianos. Então, a Ucrânia, se estivesse por si só nesse conflito, a guerra já tinha acabado. A Rússia já tinha tomado conta da Ucrânia, né? Aí você falou dessa participação dos norte-coreanos lá. O que é que você observa como desdobramento isso para a guerra? Isso é um desdobramento importante para Putin. Ele evita de chamar uma nova leva de reservistas dessas cidades. Teve muita morte também, né? Isso. Tá? Porque inclusive, a Coreia do Norte mandou equipamentos militares também para lá, né? Além de homens, mandou armas, né? Se intensificaram as relações, né? Isso. A Coreia do Norte e Irã foram países que se aproximaram muito da Rússia. O Irã mandou drone, né? A Rússia mandou drones iranianos. Grande parte dos drones. Antes desse conflito, inclusive. Isso. Agora que tá tendo lá no Israel, Irã testou e aperfeiçoou seus drones na ataque, guerra né? da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia. Isso, exatamente. Então, assim, é uma forma também dele não chamar reservistas russos, que isso enfraqueceria o apoio popular. Há pessoas que visitam a Rússia hoje, não há nenhum indício. Você foi em Moscou ou São Petersburgo, não há nenhum indício que há uma guerra, que a Rússia está lutando. Vida normal. Cotidiano. A não ser na região fronteiriça, eu acho que está sofrendo um pouquinho, né? Isso, regiões fronteiriças mais. Vida cultural tranquila, cidade economicamente também não.
E Putin não quer que mude isso. Então, se ele começar a chamar novas ondas de reservistas, isso vai comprometer o apoio popular a ele, e isso pode ser uma porta aberta para operações assim, de desestabilização de regime, você incentivar uma oposição a ver uma janela de oportunidade e derrubar. Porque lá na Rússia, o putinismo é visto como a Rússia, e a Rússia é visto como putinismo. São duas coisas que são interligadas. Se você derrubar Putin, você está derrubando a Rússia. Então, eles pensam muito nesse sentido, né? Então, é muito importante isso. Sendo bem pragmático, para gente fechar esse assunto da guerra Rússia e Ucrânia, você acha que existe alguma possibilidade da Ucrânia finalizar essa guerra sem algum acordo? Por vitória militar? Sim. Eu acho que o segredo de tudo está nas eleições dos Estados Unidos. Eu acho que alguns dias a gente decide isso, né? Para onde a gente tem que olhar hoje para imaginar o futuro da guerra na Ucrânia e as eleições dos Estados Unidos, porque o Trump ele está sendo muito enfático que ele não vai mais perder tempo gastando com investimentos dos bilhões de dólares para a guerra na Ucrânia. Vai na casa de trilhões já, né? Trilhões. E ele vai forçar um acordo de paz. Ele já disse isso muito claramente. Vai forçar um acordo de paz. Rússia, fique com o que você conquistou aí. A Ucrânia, a gente vê uma neutralidade aqui para ela e vamos acabar com esse negócio. Vai ser... Aparentemente, aquilo que está saindo do discurso do Trump é isso que vai acontecer. Isso tem desesperado os europeus, porque os europeus temem, né, no primeiro mandato do Trump, o Trump muitas vezes criticava os outros membros da OTAN e dizia, vocês não estão pagando... Eu lembro disso aí. Vocês não estão pagando a conta dessa instituição. Os Estados Unidos está levando... Porque tinha uma obrigação, entre aspas, um acordo, de que todo membro da OTAN precisava gastar algum percentual do seu 2% PIB, 2% com equipamento militar. Defesa. Né? Com defesa. Então, ele naquele momento, eu lembro disso aí, que ele falava, ninguém está gastando além da gente. Então, nós vamos nos retirar da OTAN, né? E na Europa, como consequência disso, eles estão prevendo uma possível vitória do Trump. A Europa está falando muito num termozinho autonomia estratégica, ou seja, construir uma capacidade de defesa independente dos Estados Unidos. Porque o receio é esse, os Estados Unidos, o Trump chegar e dizer, lavar as mãos. Eu não tenho mais nada a ver com isso, e isso estimular a Rússia a tomar algum outro território. E se a Câmara ganhar? Se a Câmara ganhar, eu acho que a manutenção do apoio dos Estados Unidos vai permanecer. Vai permanecer, eu acredito que sim. E a Ucrânia também, o Zelensky mais do que ninguém, eu acho que tem torcido aí para uma vitória democrata nessa eleição, porque a coisa pode ficar feia se o Trump de fato ganhar para eles, né, para os interesses do Zelensky. Vamos agora amarrar já, a gente vai ter mais chances, mas a gente já vai deixar já uma pergunta. Essa conjuntura da eleição presidencial norte-americana com o conflito do Oriente Médio. Isso. Com esse conflito de Israel, Irã, Líbano, exatamente, toda essa, né, a gente já faz uma conexão, né? Sim, bora. Toda essa, por falar em conexão, falando da melhor conexão do mundo, sim, um café de conexões internacionais, que é o Delta Café. Café pra você. Exatamente, passa o café para o nosso convidado, grande João Gabriel. E o Delta Café é um café de torra perfeita, um café feito de uma maneira especial, e você encontra nas diversas partes do mundo. Você encontra na Europa, nos Estados Unidos, o Delta com seu padrão peculiar. Porque é um café de torra perfeita, um café especial, e a gente tem a honra de servir sempre o Delta Café para os nossos convidados. E essa é a hora, agora é a hora boa, né? A hora que vai começar a sair a fumacinha ali, o cheirinho. Delícia. E geralmente o convidado fala, rapaz, que cheiro bom, né? E cheiro bom. Cheiro e esse bom. Delta Café você encontra aqui também em diversas lojas aqui na Paraíba, no Delta Express, e também na Livraria do Luiz, em 2 endereços. No Mac Shopping, onde você tem lançamentos de livros, de autores, de tudo, e também na Galeria Augusto dos Anjos, Livraria do Luiz, no coração de João Pessoa, pertinho ali da Assembleia Legislativa, você também pode adquirir essa máquina e também saborear e degustar o Delta Café. Delta Café e NinjaCast, uma parceria de sucesso. Vamos para mais um merchan, grande Glaubinho, enquanto o nosso querido João Gabriel e o nosso querido Cássio saboreia o nosso espetacular Delta Café, o nosso Cássio Lemos. Vamos para o 083 Burger. Rapaz, que tá bombado. Não é à toa que foi eleita parece que é a melhor, né? É, a melhor hamburgueria do Norte-Nordeste e no Brasil, a 10ª hamburgueria do Brasil, inclusive isso aí no ranking do hambúrguer perfeito. E a gente sabe, uma eleição muito acirrada. O nosso querido Giovanni estava satisfeito, como disse aqui no nosso episódio, ele está entre os 100, entre os 25 e ficou o 10º. A gente só tem da
aplausos e agradecer, inclusive, o público crescente que tem ido ao 083 lá no Vasco da Eles Gama. merecem, né? Quando você vai lá Merece. experimentar, você vai ver porque eles E é têm uma 10º lugar. delícia, uma delícia. Não tem. E uma outra coisa interessante, nosso convidado recebe 2 vouchers, Isso, né? Ninja. 2 vouchers Sanduíche, batata e bebida. Tem que para respeitar. provar esse presente maravilhoso. E quem tá em casa também, Ninja, pode baixar o aplicativo do 083, usar o cupom NinjaCast no final da compra e usar lá seus 10% de desconto sem limites. Vai Fica à falando aí, vontade aí. vai falando aí que eu vou tomar meu mexão. Eu vou saborear o Inclusive, eu dou uma 083. dica para quem for pedir, certo? Uma dica do JG aqui. Você procura lá um hambúrguer chamado Danado de Bom, que é carne, cheddar e bacon. E peça para acompanhar um Ficou emocionado, ficou emocionado. Eu gosto Deu água na disso. boca. Ficou emocionado, eu gosto disso. E você peça o suco de laranja com morango. Oh, E coisa depois me diga o que é que você acha. Coisa boa. Vamos para mais um Mexão 083 Burger, uma garantia de sucesso. Vamos para mais um presente. Pimenta Nativa Forneria É Gourmet. simplesmente o que, Ninja? Simplesmente a melhor hambúrguer, a pizzaria de João Pessoa. A melhor experiência gastronômica, Ninja. Isso, você sabe que você vai para o melhor ambiente, você vai saborear a melhor pizza, a Pimenta Nativa, que tem 2 endereços aqui, né, João Gabriel? Tem lá na Fernando Luiz Henrique, no número eu não lembro, Ninja, se tu me lembrar aí. Todo mundo saboreia. Falando, né? Não precisa nem dizer o número. No comecinho lá. E tem no Paraíba Mall também. E o Paraíba Mall tem massas, Ninja. A gente precisa lá ver essas massas Tá aí. chegando no cardápio a E tá chegando a salada Ninja. salada ninja, tá chegando com Você salmão. compra com salmão. Com salmão lá da... Salada ninja, do promessa Brasil. do nosso querido vô grande, nosso querido Luiz Cláudio, viu? Só pra você lembrar do sabor do Jacumã. Então é importante você. É o salmão do Jacumã, É o salmão. né? Não tem salmão de Jacumã, não. Então é importante. Informações, você vai lá, localizar Pizzaria Pimenta Nativa Forneria no Instagram e você vai tirar todas as dúvidas, também marcar sua agenda e manter um contato direto com nossa equipe especializada. Vamos para mais um mexão. Tem mais um presente aí. Essa ideia tá boa, viu? Chegou a boa. Cara de jogo. Presente pro nosso querido Cass. Essa aqui eu vou dar, como eu digo todo episódio, com muito dor no coração, porque eu queria levar pra minha casa. E essa aqui é a que eu mais gosto, é a azulzinha. Essa aqui é a A azulzinha. choradeira. Qual o Essa nome aqui é a dela? Blend Royal. Você emocionou também. Se emocionou. Essa aqui é mistura de bálsamo, carvalho e Tira o umburana. olho dela. Você tá... Tira o olho dela. Tira o olho dela. Sensacional, você vai experimentar lá. Presente Marcar a quem? gente, presente da Serra de Areia, melhor cachaça do Brasil. E Obrigado. Devaldo Vieira, Essa o é homem pra tomar que tá geladinha. feliz em Alagoa Grande. Essa é pra tomar Essa é geladinha. Made in Paraíba. Essa Made é in Paraíba. produzida em areia. Tomando sem fazer careta, viu? Essa é gostosinha. Você bota na geladeira, você saboreia. Essa é a companheira de todas as coisas. Essa é boa. Linda, linda, maravilhosa. Vamos ter aqui na frente. A gente tem orgulho do produto de sucesso da Paraíba. Serra de Areia. Made in lindíssima. Paraíba. Vamos, chegou agora com o nosso amigo Léo. Quentinha da fábrica. Inclusive, fui lá no Brasil Cachaça e encontrei Léo lá. Léo tava lá Léo marcando tava lá presença. marcando presença. Nosso Distribuindo gerente. cachaça pra todo mundo que dava presente. Forte abraço para toda a equipe da Serra de Areia. Vamos para mais um Mexão, Glaubinho. Patronos, marcas e registros. Isso. Por que a Patronos, João Gabriel? Por que, apaixonado, Ninja? você gosta do Patronos também. Tá se aproveitando, né? Tá. Ah, eu tô sentindo. Você quer mais um cafezinho, querido? Eu quero. Quer? Vou fazer mais um pra Vou você. ficar tomando Patronos e registro. Você sabe, Diga aí. você é empresário que tem a sua marca, tenha cuidado, porque os gatunos, os espertos, os malandros podem querer tomar a marca. E você tem que procurar quem, João Gabriel? Dr. Rafael Silva. Só não diga que é 24 horas, não vou fazer isso com ele, não. 24 Procura um horas do comercial, plantão. olha só. Ele Procura o vai- o Baiano não dorme. E é. Baiano, Dr. Rafael Já Silva chegou, está tá acompanhado, ficando. ele não dorme. Dr. Rafael Silva vai tirar todas as dúvidas, porque lá com a Patronos, você sabe, não tem burocracia, é rápido e também o precinho é de perder de vista. E dono da marca Precinho quem? pequeno, porque o dono da marca é quem registra. Portanto, Primeiro. procure Patronos Registros no Instagram, 999667898, e você tira todas as dúvidas Isso. com plantão Zap 24 horas. Vamos boa. para mais um. Boa. A boa. Rara coxinha. Essa é muito melhor, uma explosão de sabor, parada obrigatória. Você que vai para Recife, Bota o vídeo da coxinha. você que vai. Não sei se bota o vídeo. Tá em dúvida se bota o vídeo, né? Você, ó, aqui eu faço o coração. Faz Formato o de coração. Olha que coisa linda. Essa coxinha aqui é premiada também. Essa aqui tá no coração do paraibano, do Diga o sabor que pernambucano. tem lá, Ninja, pro pessoal saber. É frango catupiry, lá tem frango com queijo do reino, lá você tem... Olha só, essa de Cupim defumado. essa agora eu Com quase catupiry. caí com o coração. Meu coração bateu mais forte. Camarão com catupiry. É só top de linha. Calambresa. A gente tá. Calambres da... Calabresa. Tem, né? Olha só que coxinha maravilhosa.
espetacular Rara Coxinha. Tem almoço. E outra coisa importante, em breve em João Pessoa, Olha aí. tá chegando Se em João Deus quiser. Pessoa. Vem, Rara Coxinha. Tá chegando a Rara Coxinha para João Pessoa. E você, amigo empresário, que quiser montar sua franquia, procure o meu amigo Fábio para fazer parceria, porque também está em breve também no Litoral Sul, perspectiva grande também no Conde, a Rara Coxinha no verão, e a gente vai trazer as novidades para você. Vamos, Rara Coxinha também no Instagram, para você ver os lançamentos e todas as informações dessa explosão de sabor. Coraçãozinho da Rara Coxinha. Vamos para mais um Merchan. 4Rs Construtora, você é amigo de Santa Rita, quer comprar o seu carro, a sua casa, você tem vontade de construir a sua família, você tem que procurar um negócio sólido. Solidez e garantia no negócio é com a 4R. Você procura o meu amigo Reinaldo e a gente sabe, Reinaldo tem palavra, Reinaldo trabalha com produtos de qualidade, a 4R tem casas lá na Terra dos Canaviais maravilhosas e que vai caber no seu orçamento. Você faz um plano de financiamento com a 4R Construtora e a garantia que você vai encontrar. Tem a casinha aí maravilhosa, tem essa coisa linda, tem para você ver, o público ver o padrão da casa da 4R. Olha só, visões que constrói, olha só. Essa é tão boa que dá vontade de ficar aí dentro dessa casa. Casas com fachada em porcelanato, todo um padrão de qualidade você encontra na 4Rs Construtora, 4Rs Construtora no Instagram, e você sabe que é a certeza de um ótimo negócio. Vamos para mais um Merchan, vamos arrematar. Aí esse é o Merchan que o João Gabriel gosta. João Gabriel, eu trabalho lá. Vamos pro próximo. Não foi dentro da casa da 4R, não. Maison Burger Café. Hoje tava lá. Maison Burger Café. Amor, né, João Gabriel? Tava lá. O caso de amor. Sabe quem foi que saboreou lá? Um hambúrguer maravilhoso lá também, que jantou lá, o nosso querido Giovanni. Pô, eu queria conhecer aqui no último episódio que ele Giovanni provou lá a cartola, provou hambúrguer. O hambúrguer, não, provou a sobremesa também. Também. Qual que é a tapioca que ele pediu? Uma tapioca doce lá. Olha, meu amigo Giovanni saiu de 11h30, ele e o gerente da loja, depois do episódio, e foi tratamento vivo. Por quê? Porque lá é o local para você fechar um negócio, lá para você fazer um call-work, você tem um tipo de relacionamento. O melhor lugar para você fechar negócio é na Maison Burger Café. Isso. Por quê? É no coração da Orla Marítima, vindo da Guarabira. Você sabe que você vai para lá e você vai ser bem atendido. Porque gente boa, quem quiser trabalhar lá. Você tem um almoço e também tem um jantar até aproximadamente 11 horas da noite para você ter o melhor lugar com novidades também nos próximos dias. Vai ter novidade. Vai ter novidade. Eu gosto assim. Eu vou contar também as novidades da Maison Burger Café. Já está em fase de paquera. Eu acho que agora já está em fase de namoro. Entendeu? Você que tem carro elétrico vai poder abastecer na Maison Burger Café. Tu já rasgou? Eu vou rasgar. Tu já rasgou? O contrato já está praticamente assinado. Já vai poder abastecer lá, viu? Aí que vai bater a parada. Graças a Deus o movimento já está aqui lá. Viva Elétrico está botando lá um ponto, viu? A gente vai trazer novidades. Viu? Vamos para mais um Merchan. Falando neles, Viva Elétrico. Isso, olha só. Maravilhosa Viva Elétrica. 999007722 para quê? Para você tirar dúvidas sobre a nova turma de reparador de veículo elétrico. Você que é morador de João Pessoa e da Paraíba, você tem que procurar com vagas limitadas, aulas já em dezembro, e a gente sabe, você vai mudar de rumo, você tem que imediatamente procurar a Viva Elétrica. Por que, João Gabriel? Porque é a certeza que você vai ganhar dinheiro, né, meu irmão? Como você, funcionário do Mercado Livre, não precisa de mudar de ramo. Mas o cara que está insatisfeito, está trabalhando, o cara que está insatisfeito, está chateado, está aperreado, o cara procura aqui, ó, você está satisfeito, mas quem não está ganhando dinheiro, vai aqui, ó, vivaelectrics.com.br, não é só mecânico, você com qualquer área, você se especializa com a garantia BID. E no final da aula, o que é que acontece? A prova é prática com veículo BID, mesmo. Imagina só. Abriu lá o capô, a nossa equipe da Viva Elétrica vai lá tirar todas as dúvidas. É aqui, ó, o conceito é desse jeito. Vamos fazer a prova, como é que é o procedimento de segurança. Tudo direitinho, né? Com a garantia BID. vivaelectric.com.br, todas as informações desse curso, e é sucesso público, viu? As últimas vagas estão aqui na Viva Elétrica, tá certo? Informação dada. E aí, vamos agora para a conexão, Glaubinho? Vamos agora para a conexão. Tem a conexão. Pode soltar? Vamos começar a soltar. Tem uma conexão aí? Tem uma conexão boa, conexão surpresa. Eita! Rapaz, eu acho que eu conheço esse rapaz. Rapaz, Jorge pontual ali. Menino entrou ao vivo aqui, o Gente Globo News. Ai, papai, eu gosto disso. O que significa a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT? Eu gosto disso. O nível, o patamar. Entrou o Plantão Globo aqui ao vivo.
Boa surpresa. Rapaz, por essa eu não me esperava. Eric Bond, eu acho que é o apresentador, Eric Bond. Isso. Ele era da madrugada da Plantão News, agora entrou agora no plantão, agora começou na noite aqui, no Ninja Cash. Essa turma dá muito trabalho, não dá com você? Dá trabalho. Teve uma noite que foram mais de 2 horas de plantão de Globo News aí cobrindo a guerra. Foi brutal, assim, uma experiência. Foi no começo da guerra? Início nos primeiros dias. Vamos tentar entender qual era a consequência daquilo. Olha a horinha aqui, ó. 1 da manhã, meu amigo. Aqui, isso a gente tinha entrado umas 11 horas, eu acho. Porque o horário, ponto do fuso horário, as informações lá chegavam tarde aqui, né? Interessante. E olha só quem está aqui fazendo pergunta. Jorge Pontual. Esse aqui é o presidente do Banco Central, o Galiupo, agora, que assumiu agora. Sim, o presidente agora. Ele era diretor, né, de algum setor do Banco Central. Isso. Agora é o presidente do Banco Central agora, né? Boa. E já estava falando das consequências já. E a pergunta, o que significa essa exclusão de bancos do sistema SWIFT? Teve desdobramentos muito fortes ainda na economia? O SWIFT é tipo o PIX do comércio internacional, né? Então, a consequência disso é que você não tem como fazer essas transações mais com a Rússia. A gente falou um pouquinho naquela questão do erro de cálculo, né? Isso aí, quando começou a guerra, era a arma que o Ocidente tinha para tentar distensionar a guerra com a Rússia. A Rússia fez, não, já que eles vão nessa parte militar, a gente vai sancionar economicamente para ver se eles seguram lá o ataque, né? Isso, E foi o que não aconteceu. Eles estão criando sistemas alternativos, né, ao sistema SWIFT. Está driblando, literalmente. Isso. Vamos para mais uma fotografia. É o BRICS-Pay. Vamos lá, Glaubinho, ó. Media Box Produtora, mais uma surpresa para o nosso querido. Isso daí é a magia dos filtros do Instagram, melhora um pouquinho. Isso é em Porto Velho, não, é aquela cidade lá de Ouro Preto. Isso aqui no Brasil, Ouro Preto, Minas Gerais. Fiquei encantado com a cidade, né? E é um período de junho, julho lá, que é bem frio, é bem gostoso de ir à cidade. Porque é muita ladeira, você caminha muito, né? Cidade histórica. Então eu acho uma cidade histórica. Forte aí, né? Eu acho que o meio do ano, no inverno, é o melhor período do ano para irem lá. Uma cidade que eu tenho vontade de conhecer também. Não conheço, espetacular. Vamos para mais uma fotografia, Glaubinho. Muita história. Tem história para contar. Aqui foi minha defesa de doutorado. Isso foi onde? Isso aqui foi lá no prédio da Unesp, lá em São Paulo, no programa Santiago Dantas. A gente tem alguns especialistas aqui, o Sebastião Velasco, o Antônio Futilli, a Cristina Pissequil, são pessoas referências na academia em relações internacionais. O professor Alexandre aqui de João Pessoa, professor da UEPB daqui. Que legal. Isso foi qual foi a tese defendendo lá? A tese foi a política energética da Rússia e a estratégia de projeção internacional no espaço pós-soviético. Boa, muito bom tema. E é importante essa troca de experiências, né? Muito. Sempre é bom ter referências. Isso foi quase... Essa defesa aí foi o ano passado, foi em outubro do ano passado. Foi quase 4 horas de banca aí. Aí hoje você está dando aula, fala um pouco como é que está a tua vida. Hoje eu estou ensinando na PUC de Minas Gerais a disciplina de Geopolítica da Europa e dos Estados Unidos e uma pós-graduação de Geopolítica do Mundo Contemporâneo na PUC Minas. E estou agora prestes a iniciar um pós-doc na USP em São Paulo, né, um período de pós-doc com possibilidade de ir para fora do país, passar mais um tempo. E agora eu estou pesquisando a evolução das políticas energéticas de Rússia e União Europeia depois da guerra da Ucrânia. Entendi. Então a tendência é que eu fique um período lá na Europa investigando isso. Quero passar um tempo também na Rússia, tempo menor por conta da guerra, a gente vai ficar pouco tempo, mas também sondar aí dados e especialistas do lado russo. Possivelmente também. Para Israel também? Possivelmente, em fevereiro agora, a gente vai ter uma viagem profissional para tentar entender um conflito ali em louco, né? Vai para o Irã também? Não, Irã não. Ainda não. João Gabriel, tu gosta do final. João Gabriel perde uma bomba e perde a piada. Eu tenho curiosidade de conhecer. Eu tenho. Bom demais. Vamos para mais uma fotografia. Daqui a pouco a gente vai falar daquela instabilidade lá no Oriente Médio, né? Vamos. Aí, foi a defesa? Não, isso aqui é uma palestra aqui em João Pessoa, na Uniesp, aqui em João Pessoa. Na Uniesp, que foi sobre o conflito Israel e Hamas, né? Eu fui convidado para ser um palestrante, para explicar um pouco o que estava acontecendo no conceito, né? Isso foi ano passado também, aqui em João Pessoa. A gente vai puxar esse assunto aí. Bom demais. Legal. Vamos para mais uma fotografia, Glaubinho, para te lembrar algumas passagens da sua trajetória, que é importante para a gente mostrar. Aí é na cidade de Dover, na Inglaterra. Tava bem quente aí, né? Tava bem quente. O calor horrível aí. O castelo de Dover, na Inglaterra, é um dos castelos mais antigos da Europa.
O Dover fica lá no sul da Inglaterra, você vê a França daí do cima desse castelo que é lá no topo, né? E é uma experiência riquíssima, assim. Você, para quem gosta de Game of Thrones, assim, você se sente meio que andando lá no set de gravações. Na realidade. Isso. No front, literalmente, né? Olha os dragões passando. Viu algum dragão aí, não? Não. Infelizmente, Acho que você foi no horário errado. Infelizmente, eu não sei o que dizer. Qual seria a reação? Na hora do som dos bichos. E aí, mais uma foto, Claubinho, por favor. E aqui foi em outra universidade, outra palestra sobre a guerra da Rússia. Aqui foi, eu acho que foi na Unifacisa, em Campina Grande. Também. Isso, a gente foi convidado, acho que foram uns 3 palestras na Unifacisa sobre a guerra da Ucrânia. Como é que está o nível do debate em torno da própria política internacional aqui na Paraíba? Como é que você tem visto? Eu achei bem legal, a gente está recebendo sempre portas abertas, o pessoal muito sedento, né? E eu acho que eu fico feliz, né? É o interesse em conhecer as dinâmicas, de conhecer as retóricas de ambos os lados, que eu acho que é muito importante para a compreensão adequada do cenário internacional. E aqui eu sempre recebia, isso aqui foram convites, né? Eu nem fui atrás de nada, o pessoal ligava e colegas, professores também conhecidos. Récio, vem aqui conversar pra gente, na Uniesp também, outras instituições. Tive também lá em Campinas e outras universidades. Vou estar agora na UFPB mês que vem também falando sobre isso. O FPB, eu vou ter estar na agenda, no iniciozinho, eu acho que é no final de novembro. Eu te passo depois, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu vou estar lá para falar sobre questão também do Oriente Médio, a geopolítica do Oriente Médio. Eu acho que eu vou. Pode colocar. É no Departamento de Relações Internacionais lá. Se for aberto ao público, quero ir. Vai ser aberto. Lá com a maior alegria. Não, mas eu acho que a gente vai falar para esse palestrante. Não, mas é uma varinha para a gente. Pelo menos 2 A pública é aberta para todos. É uma universidade pública, então todo mundo tem acesso. É, interessante. Sabe onde eu entrava muito lá na Federal, de graça? Na Boquinha? Pertinho do Decon ali, departamento de música. Departamento de música. Sempre tinha uma coisa da Sinfônica. Um ensaio, sempre trazia. Aberto ao público. Hoje teve uma vez um show, meu irmão, com aquele Zé Catimba, santista muito conhecido. Meu irmão, uma homenagem pra ele. Eu engenho por ali, opa, na plateia. Uma cheia que é sobre. Só faltou a Heineken. Mas não pode, né? A gente tem muito vezes. Mas lá de fora é o que mais tem. Não tem foto ainda, Globinho? Vamos lá, soltar mais uma foto. É bom, um momento lazer e um momento. Não? Aí é na milenária igreja de Canterbury, que é a sede da igreja anglicana do Reino Unido, né? Aí eu tirei essa foto nessa igreja. Não é a melhor das fotos, tem outras fotos melhores, mas é uma igreja espetacular. Que é para quem quer viver a história, é mais de 1000 anos a igreja tem, é uma coisa assim bem espetacular. Muito bem conservada. Vai ser massa. Muito bem conservada. Uma igreja gigante, muito grande lá. E ainda é o sede da igreja anglicana, a igreja oficial do Reino Unido, né? Vamos para mais uma fotografia, Claubinho? Direto no túnel do tempo. Eita, eu gostei do tema ali. Nord Stream 2, The Beginning of the End. Do Japão. Esse daí, eu acho que foi em Nashville. Eu acho que foi em Nashville, isso aí no congresso da ISA, ou foi em Buenos Aires, eu não me recordo. Mas foi num congresso internacional, né? Eu acho que foi em Nashville, nos Estados Unidos, o congresso da ISA, que é a Associação Internacional de Estudos Internacionais, de Relações Internacionais. Então eles fazem congressos onde a gente vai apresentar papers e para outros, os maiores especialistas da área se reúnem nesses congressos. Aí aqui eu apresentei um paper sobre a guerra da Ucrânia lá, falando sobre o Nord Stream. O Nord Stream que a gente falou é essas listas aqui no Mar Báltico. E eles estavam no cinturão. E eles estavam formando 2. O 2 chegou a ser implantado? Não, né? Estava em construção. O 2 terminou 2 meses antes do início da guerra. Mas não estava ativo ainda. Não foi ativo. E a explosão afetou ele? Os dois? Afetou os dois? Né? Exatamente. Eu acho que a explosão foi o 1, porque o 2, ele não recebeu liberação para ser funcional. Né? Vamos para mais uma foto, Claubinho? Aí, agora o plantão Jovem Pan News. Que foi sobre o BRICS, Jovem Pan, participei de algumas coisas também, de alguns eventos, algumas chamadas na Jovem Pan. 22 horas aí, vamos estar disponível. Não sou muito fã da Jovem Pan, não. É igual a base. Eu só gostava do PAN. Matemática sobre a política internacional. Não, tudo bem. Você não vem a querer de política.
internacional, geopolítica. Vamos para mais uma É fotografia? fake news demais, mas tudo Vamos bem, para a vamos falar. geopolítica, deixa de paixão. O sarrafo mais alto. Aqui é geopolítica, tá certo? Não vamos querer para esse nível, como tem algumas pessoas que falam, esse nível. Vamos para mais uma. Devia mudar o nome, JP para Aí- fake news, né? Aqui eu fui no meu estágio em Bruxelas, né? Na Brussels School of International Relations. Esse aqui é um grande especialista de Rússia e relação Rússia e Europa na Europa. Ele é o Tom Cassi, o doutor Tom Cassi. Ele é espetacular, um cara assim que me recebeu muito braços abertos lá. Como ele foi meu Como é que eu supervisor. acesso essa galera que é muito... Tem um nível Eu acho conhecimento que gigantesco. Eles são de fácil acesso, ou eles são meio snobs. Como é que funciona esse negócio, bicho? Eu acho que é muito importante até para, se alguém aqui quer fazer pesquisa Isso. no exterior, alguma coisa, é ter network. Então, eu sozinho, entrando em contato com ele, dificilmente eu conseguiria alguma coisa. Então, eu tentei sondar pessoas que tinham ligação. Então, um daqueles senhores lá que estava na minha defesa do doutorado, ele tinha uma grande amizade com um grande amigo desse professor. Pra tu ver. Então, o poder isso. do network. É o poder do network. O canal. Então eu falei com esse professor mandou um e-mail para o amigo dele, e o amigo dele disse, olha, você pode entrar em contato com o Tom, dizendo que fui eu que lhe indiquei. E tudo As portas estavam abertas. As portas estavam abertas. Então E a conversa foi legal? Ele falou mesmo que eu fui podia. recebido... Tem cara que se esconde segredo também, né? Não quer falar Eu fui muito. recebido assim, a primeira coisa, cheguei lá, chamou para almoçar, fui recebido assim, de forma, na despedida também, me apresentou para toda a universidade. Foi uma coisa assim que eu não esperava, foi a recepção deles lá, eu me senti muito bem acolhido por eles. Isso é muito bom, bicho. Isso é muito bom. Vamos para a última fotografia, Glauber, antes de a gente falar do Oriente Médio. Lá, eita, aí foi lá, né? Isso aqui foi no congresso da Associação Internacional, né? Que também apresentei papers e grandes referências do mundo da política internacional estavam aí. Isso aí foi em Nashville, nos Estados Unidos também. Foi Bom demais. Glauber, vamos agora continuar com a nossa dinâmica. Vamos perguntar, né, João? A gente deixou uma pergunta. Essa questão da Associação Norte-Americana também vai ter desdobramentos no conflito lá de Israel, As Líbano, eleições, as né? eleições dos Estados Unidos. Como é que influencia essa guerra? Vai ter desdobramentos lá também no Oriente Médio? Eu acredito que tenham menos impactos do que na guerra da Ucrânia, porque a questão de Israel, os dois candidatos têm externado diretrizes parecidas a respeito de Israel. Donald Trump sempre foi próximo a Israel, foi o presidente que transferiu a embaixada dos Estados Unidos, que era de Tel Aviv, para Jerusalém. Isso foi um fato surpreendente, na época que ele anunciou isso, né? Surpreendente. Porque isso você legitima a Jerusalém, que é uma cidade historicamente, geopoliticamente em disputa, legitima como a capital de Israel. Porque você coloca a sua embaixada nas principais cidades, né? Então, aquilo foi um sinal claro de que reconhecia que Jerusalém era a capital de Israel. Então, já é um ato de grande proximidade política, né? E a Câmara, o Biden já está exercendo um apoio crucial para Israel nesse momento, e a Câmara já recentemente também externou que vai continuar em defesa do Estado de Israel, se comprometida com o Estado de Israel, e poucos sabem, mas a esposa da Câmara é um judeu. Então, eu acho que vai ter poucas mudanças na postura dos Estados Unidos como principal aliado de Israel. As eleições dos Estados Unidos, eu acho que terá pouco impacto, né? Agora, ainda não está claro qual vai ser o impacto na conjuntura macro, né? Estamos falando especificamente agora se os Estados Unidos vão apoiar Israel ou não. Agora tem outro ponto que a gente tem que olhar, né? Que nível de permissividade Israel vai ter de atuação contra outros atores, como Irã, por exemplo, né? Poucos sabem o porquê do Hamas fez o ataque de 7 de 10, né? E para mim hoje está mais claro o porquê o Hamas fez aquele ataque, mesmo sabendo que Israel tem uma força militar muito maior do que ele tinha. E o que tudo indica que foi uma estratégia iraniana, porque Israel estava com os Estados Unidos assumindo negociações com a Arábia Saudita, que também é o inimigo. Que era também uma coisa bem emblemática e histórica, que é a união do mundo árabe, que o pessoal sempre disse que isso nunca vai acontecer. E começou a ter alguns acenos de algum acordo ali no mundo árabe, pedido pelos Estados Unidos na época, e eu acho que Rússia também, né? Pouco antes, Estados China. Unidos. China também. Pouco antes, a China deu um movimento geopolítico muito importante. A China selou
uma normalização, um acordo, um aperto de mão entre Irã e Arábia Saudita, dois inimigos. Isso, do ponto de vista diplomático, foi algo estrondoso. E nesse conflito Estados Unidos e China, os Estados Unidos não quer perder sua influência. Então, o que é que os Estados Unidos estavam tentando para equilibrar? Nem o Irã. Os Estados Unidos quer para equilibrar isso. Os Estados Unidos começou a cogitar e a costurar um apoio entre a Arábia Saudita e Israel. Entende? E para isso, os iranianos entraram em desespero para isso. Por quê? Porque não era só um acordo político. Isso, no futuro, poderia desencadear um apoio militar, e alguns até apontam que a possibilidade dos Estados Unidos transferirem tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, ter a bomba nuclear. Um detalhe também importante é que fugiu a palavra agora, mas não é interesse pro Irã também que esse acordo fosse selado de fato e fosse para a prática, pela questão do Hamas. O Hamas, por si só, ele conseguiu o poder da faixa de Gaza ali de um modo meio não político, né? Foi militar. Isso. Tá? Eles tiveram que matar a liderança do Fatah, que ganhou uma eleição lá internamente. Então, para conseguir esse acordo aí, Estados Unidos e Israel estavam negociando com o pessoal da Cisjordânia, não era com o Hamas. Com o Estado palestino, né? Com o Estado palestino não, com a autoridade palestina, Isso, que governa a Cisjordânia. Não era com um grupo político que estava na faixa de Gaza. Confere isso. Ou eles também faziam parte do acordo desse aperto de mãos ali? O Hamas estava incluso nesse acordo de paz ali, de aperto de mão? Não. Não, o Hamas não. O Hamas, ele é um grupo político muito mais radicalizado do que a autoridade palestina. A autoridade palestina é o que o mundo reconhece como representante do povo palestino, né? Eles, inclusive, têm cadeira na ONU, não é isso? Eles podem falar, se pronunciar, mas não podem votar. Eles são um Estado observador, né? Não é um Estado ainda de fato, a Palestina. Aí, o fato é que... E por que o Hamas atacou no 7/10? E o que isso geraria para o Irã de benefício? Primeiro, tentar criar um obstáculo ou reverter a aproximação dos Estados Unidos, de Israel com a Arábia Saudita. Porque o mundo árabe, você tem países que são muito mais países autoritários, você não tem democracias na região. Então a propagação de narrativas ela é muito mais eficiente numa mídia, né? Então quando a violência e as mortes de Gaza, que todo mundo, um ataque desse iria gerar uma reação, né? Quando as mortes começam as imagens e a destruição de Gaza começam a entrar na mídia árabe, isso faz com que a própria população, o mundo árabe fique pegando fogo e a própria população comece a pressionar seus líderes a não se aproximar de Israel. E qual foi a consequência disso? A suspensão temporariamente das negociações entre a Arábia Saudita e Israel. Então, isso talvez tenha sido um mal costurado pelo Irã, porque jamais o Hamas conseguiria. Quem sustenta o Hamas, quem sustenta o Hezbollah, é tudo dinheiro iraniano e armas iranianas, né? Então, ao meu ver, esse é o objetivo, de tentar reverter isso. Por quê? Porque é uma aproximação entre Israel e Estados Unidos e a Arábia Saudita geraria o que a gente chama na balança de poder, desequilibraria em desfavor do Irã. O Irã ficaria muito mais enfraquecido como ator regional. Mas um fator curioso é que a Arábia Saudita fechou um acordo com o BRICS, né? Isso. E ele não pertence à OTAN. Não. A Arábia Saudita. Não. A Arábia Saudita é um dos sinais de maior pragmatismo nas relações internacionais hoje. A Arábia Saudita é um dos atores mais pragmáticos. Ela senta com quem ela quer e ela adere ao polo que lhe oferecer mais. Comercialmente falando, a China é um ator importantíssimo para a Arábia Saudita. Mas o projeto 2030 da Arábia Saudita também quer uma proteção. O cenário do Oriente Médio é muito instável e muito violento. E a Arábia Saudita quer uma superpotência para protegê-la. E foi assim durante muito tempo, as décadas pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos foram o protetorado da Arábia Saudita. A proteção da Arábia Saudita eram os Estados Unidos, em troca de acesso ao petróleo. Então, a Arábia Saudita, por outro lado, os Estados Unidos são os únicos que podem oferecer para a Arábia Saudita proteção militar. A China tem presença muito pequena no Oriente Médio, militarmente. A Rússia também. Então, quem é a potência hoje que pode garantir proteção para a Arábia Saudita? Irã é um inimigo.
É o Mas maior inimigo. se existir um acordo, eles não poderiam promover, não? Impossível. Nós estamos falando das duas vertentes totalmente contrárias do Islã. O Irã representa o mundo xiita do islamismo e a Arábia Saudita o mundo sunita. Um acordo de apertar uma mão é uma coisa, mas um acordo militar acho pouco Você provável. acha que o BRICS tem alguma tendência de se tornar um grupo econômico militar? Que hoje é um grupo econômico apenas. Eu diria que hoje ele é um grupo geopolítico. Tá. Eu diria. Ele começou como um fórum econômico, puramente comércio, mas hoje ele é a expressão de uma contestação a uma ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Então, um grupo de atores que dizem, eu não estou satisfeito com essa ordem internacional, não estou satisfeito com as leis e as normas do jogo internacional e a gente quer mudar isso. E já que a gente não é o equilíbrio de poder, tudo gira em equilíbrio de poder. Você tem uma potência muito forte, uma potência sozinha não faz, uma andorinha sozinha não faz verão. Mas se juntar um conjunto de atores que são insatisfeitos, você equilibra mais essa balança. Não é à toa que nós temos o Banco do BRICS, nós temos... Inclusive, Dilma Rousseff é a presidente do banco. presidente do banco. E essa indicação de Dilma, para mim, foi uma provocação implícita aos Estados Unidos, né? Porque a Dilma, o PT, acusa os Estados Unidos de terem interferido, espionado a Dilma e que tenha sido responsável pelo golpe da Dilma, né? Isso é uma coisa interessante. Você disse que o PT fez isso, certo? Mas se você for ver os documentos vazados de Edward Snowden, toda a acusação que ele traz foi justamente mostrando que o PRISM, o programa americano de espionagem da NSA, estava espionando a Petrobras, a presidente brasileira, Dilma Rousseff, em questão na época, e ficou por isso mesmo. Sim. Eu me referia ao PT fazer isso, não é o PT dizer que houve espionagem, mas o PT acusar e mais do que isso, de colocar ela no presidente do banco do BRICS, no retorno do presidente Lula, como um sinal dizendo assim, olha, a gente vai colocar a pessoa que vocês espionaram e ajudaram a tirar do governo, a gente vai colocar como presidência da maior instituição anti-americana do mundo hoje, antes do sistema internacional, que é o Banco do BRICS, para tentar dizer, olha, vocês fizeram isso, olha, porque, entendeu? Uma provocação. O grande público não entende essas coisas, mas no jogo da geopolítica isso foi um sinal. Gesto é tudo, né? Gesto é tudo. Para a gente tentar, de uma forma, arrematar, o que a gente pode esperar desse conflito no Oriente Médio? O que é que você acha de desdobramento para os próximos dias? Você acha que pode ter uma reviravolta, agora uma contra-ofensiva do Irã? Só pontuar nisso aí, porque assim, falando em resolução, é um conflito que é milenar. Tá na intratável. Bíblia. Eu diria que é um intratável o conflito. Será que teremos soluções? O que a gente pode fazer, eu acho que cessar fogo limitado e um interlúdio entre os conflitos. Uma acalmada, né? Porque é um conflito ali, se você entrar em Jerusalém, se as pedras falassem em Jerusalém, as pedras contariam 3 histórias diferentes ali em Jerusalém. Impressionante. E na Bíblia só tem uma solução. Que é o Apocalipse, a chegada de Cristo. É imprevisível, né? O desdobramento. É imprevisível, porque ali você tem... enquanto os mísseis estão caindo agora na região, enquanto as pessoas estão se matando ali, nenhum ator vai abrir mão da sua narrativa histórica. Exato. É uma questão civilizacional, não é uma questão que se resolve na mesa de negociação, porque essas narrativas elas se chocam e elas são ao mesmo tempo complementares e excludentes. Se você ganhar uma narrativa, a outra vai ser excludente. Porque para você ganhar você tem que exterminar o outro. Então, para cada ação vai ter uma reação. Isso é inevitável. É intratável ali. É intratável. Não você tentar chegar em algum ponto de equilíbrio para a convivência. Aí uma dúvida interessante. Por que tanto foguete? Porque jogam tanto foguete lá em Israel e se sabendo que a bateria antiaérea lá ela é eficiente. O domo de ferro. E por que tanta iniciativa se sabendo que não vai chegar a lugar nenhum? É uma excelente pergunta, Henrique. Eu vou resumir bem rapidamente. O domo de ferro ele tem uma taxa de eficiência de derrubar os foguetes de até mais de 90%. Então, raramente um foguete desse atinge um alvo ou fere alguém em Israel. Mas a partir do momento em que um foguete ele tem um custo de fabricação em torno ali de 200, 800 dólares, que eles fazem com cano, foguete, uma coisa meio que numa garagem de casa eles fazem um foguete. Enquanto isso, o domo de ferro israelense é um míssil de alta tecnologia.
É só um detalhe, o povo faz com isso aí, porque se eles começarem a fazer o material que é para fazer, vai ter alguma forma de sabotagem para eles não conseguirem produzir arma. Israel Gaza tem cercado, Gaza cercada. Não tem então, como ser. A única forma que eles têm de produzir é essa mesmo. Isso. Não. E cada 200, 800 dólares que eles gastam num foguete desse, o Dom de Ferro vai gastar mais de 100 mil dólares no míssil para derrubar esse foguete de 200 e 800 dólares. Então, não, a intenção de Gaza, do exército do Hamas ali, não é só... ele sabe que não vai atingir nada, mas é tentar drenar economicamente a economia de Israel. Minar, literalmente. Minar. Então, é a forma com que eles encontram de tentar atingir economicamente. É um ataque econômico, João. Exatamente. Interessante. Porque Israel valoriza muito a proteção dos seus cidadãos, então gasta muito com sistemas muito E não só Israel diretamente, todo o seu corpo ali que o protege. Então, Reino Unido, Estados o Ocidente Unidos, inteiro. E sistema que foi extremamente desmoralizado naquele último ataque, né? No primeiro grande ataque. Né? E agora, né, quando chega nesses ataques pequenos, tem esse tipo de situação. Isso. Só para a gente arrematar, também queria puxar só um tema aqui para a gente fechar, que trazendo para o Brasil, né? A gente vive esse momento, como você explicou aí, de uma quebra da hegemonia americana, certo? A gente está indo para um mundo que eles chamam lá de multipolar, né? Como é que você acha que o Brasil deveria se posicionar? Porque, assim, o Brasil hoje tem relações comerciais, políticas, com o mundo... vamos dizer, dos BRICS, eu vou tentar falar dos BRICS e do mundo ocidental, tá? E a gente está chamando de sul global, né? Como é que o Brasil vai se portar no seu ver e como é que você acha que deveria se portar? É importante a gente estar neutro, é importante a gente tender a apoiar mais o Ocidente, tender mais ao sul global. Como é que você acha que seria interessante o Brasil se posicionar estrategicamente nesses novos conflitos que estão acontecendo e que irão acontecer na frente? É uma ótima pergunta e procurar responder de forma bem direta. Eu acho que o Brasil atualmente está se excedendo um pouco. Eu acho que está sendo, algumas vezes o Brasil, ele tende a ter uma inclinação que eu acho, nesse momento, que é prematura. Eu acho que o Brasil deve assumir uma autonomia estratégica até onde for possível. Autonomia estratégica, eu digo, tentar se manter aqui distante dos conflitos como um intermediador, alguém que sabe da importância do sul global, que exerce algum tipo de projeção do sul global sem tentar provocar um dos lados, sem respaldar eu acho que, pronto, algumas a falta do duplo julgamento do Brasil em algumas posições a respeito da guerra na Rússia, eu acho que o Brasil tem que se manter aqui distante nesse momento para se tornar um ator mais relevante como um intermediador. O Brasil tem essa postura. O Brasil esteve na criação do Estado de Israel lá em 1900 na Assembleia Geral da ONU, lá o Estado de Israel nasce em 48, e o Brasil foi um dos primeiros países a defender a criação do Estado palestino. Então veja que o Brasil tem interlocução nas duas... Mediação, né? Mediação. E eu acho que nesse momento o presidente ele se excede porque Lula ele está em final de carreira, isso é natural, isso não é pela idade dele, ele sabe que ele está nos últimos anos como liderança, e eu percebo que ele está preocupado no que vão escrever nos livros de história. Como é que ele vai ficar nessa história toda, né? Então e isso muitas vezes está gerando alguns atritos com o próprio Itamaraty, que é o Ministério de Defesa, ou o Ministério de Relações Exteriores, mas ele está querendo, em algum momento, tentar se colocar, se preocupar como os livros de histórias vão colocar ele nessa disputa. E, ao meu ver, isso às vezes é problemático, porque coloca o Brasil em algumas posições que poderíamos ter evitado nesse momento, que é uma posição dúbia, que a gente não consegue projetar o poder e a gente não consegue dar continuidade a uma tradição histórica que nos faz ter uma diplomacia, uma das melhores escolas diplomáticas do mundo, que é o Itamaraty. O Itamaraty, ele é extremamente bem conceituado lá fora. A excelência. Satisfeito, João Gabriel? Só mais uma, só para arrematar, é bem pontual. Bem pontual. Bota o microfone, não, pelo amor de Deus. Não, é porque na cúpula do BRICS agora, do ano passado, teve um pouquinho de incêndio que foi tentado apagar ali em relação ao Brasil e Venezuela. Uhum. Venezuela tentou ingressar no BRICS e o Brasil vetou o nome. Você acha que tem alguma consequência militar ou de alguma
conflito no futuro aí com a Venezuela? O Brasil está tentando exercer, eu acho que o Brasil está tentando exercer um papel de maior protagonismo regional, né? Então o Brasil, ele quer, o presidente Lula, a diplomacia brasileira tentou extrair do Maduro as famosas atas e não conseguiu extrair as atas das eleições. Isso incomodou bastante, né, também o Itamaraty, e isso gerou um impacto que é o seguinte: o Brasil não está referendando, de certa forma, esses movimentos. O próprio Maduro começou a criticar muito o governo brasileiro, né, por conta disso. Aí o que é que está gerando? O Brasil não quer colocar um ator regional no bloco sem que haja a sua intenção e sua chancela, porque isso enfraqueceria o papel do Brasil no BRICS. Quando a gente está expandindo o bloco, a gente está perdendo a nossa participação de poder. E o Brasil não quer perder a participação do poder e também permitir que um bloco da sua esfera de influência, que é a América do Sul, entre sem a sua chancela e sem o seu endosso, né? Então acredito que seja uma reação brasileira de tentar evitar, e a Rússia, por outro lado, disse claramente que quer a Venezuela nos BRICS e que o Brasil respeita a posição do Brasil, mas está comprando essa briga do Maduro, por colocar. E com mais um ator regional no BRICS, o Brasil perderia o seu papel como representante da América do Sul numa organização internacional, enfraqueceria esse papel de liderança. O maior país da América Latina, né? E é interessante que antes da expansão do BRICS, o Brasil chancelou a entrada da Argentina, que era antes do Milei. Por quê? Porque o Brasil era um governo ali identificado e o Brasil sabia que a Argentina é um grande ator, daria força à América do Sul. Porque Brasil e Argentina são, de fato, né, as maiores lideranças da América do Sul. Mas a Venezuela não é, a Venezuela tem seus problemas, né? Mas aí o Milei chega ao poder, o Milei rejeita o convite e diz que não vai ser membro do BRICS, né? Aí o Brasil também agora não quer chancelar a Venezuela. Coisas da política. É moído, eu gosto de moído, vamos embora. Tá certo? Satisfeito? Não tem mais um. Não, brincando. Tá vendo? Tá pensando, eu pedi agora pelo amor de Deus. Tô sendo censurado aqui, vou falar com o Xandão. Vai nessa. Querido Kécio Lemos, obrigado pela aula. Nós tivemos uma verdadeira aula sobre política internacional. A gente teve a oportunidade de conversar, né, João Gabriel? Tem um assunto para falar mais uns 3 episódios. Mas foi muito. Espero que venha. Se estiver por aqui, dê um toque para a gente conversar. Vem para cá para a gente bater papo sobre política internacional. Parabéns pelo trabalho, né, pela pesquisa, pela colaboração, na verdade, com a sociedade, porque é muito bonita a política internacional. É muito interessante, faz parte da nossa vida e eu tenho certeza que o nosso público hoje se sentiu cada vez mais blindado pela conversa, viu? Eu que agradeço, Henrique. Muito, muito obrigado a você, muito obrigado, João, meu querido Glauber, primo e amigo, irmão Glauber. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui numa conversa tão agradável, né? Até parece aqui que a gente está num momento de informalidade, e eu acho que é daqui que nascem os melhores insights aí. Eu acho que a minha intenção aqui era ser provocativo e deixar a gente pensando sobre as coisas aí durante muito tempo, né? Que eu não tenho respostas, eu tenho mais indagações do que respostas, e eu acredito que tenha plantado aí mais perguntas para todos nós. Mas muito obrigado, fui muito feliz nesse momento aqui, muito honrado, tá? Nós agradecemos a sua participação. Parabéns para o nosso público, né, João? Tem que agradecer o nosso público, que com a audiência crescente teremos os cortes dessa conversa maravilhosa, também matéria também no blog do Ninja, com link nos grupos de acompanhamento e também os conteúdos nas nossas plataformas digitais, né, João Gabriel? Exatamente. Contudo, no nosso Instagram, com corte, também na nossa página, né, também no nosso canal do Spotify, também temos Spotify, Deezer, estamos tudo lá. Temos um público selecionado do Spotify. Se você estiver em casa aí, você bota agora, aumenta o volume aí do seu som bem alto. Eu vou falar uma coisa agora aí. Alexa, tocar NinjaCast. Vai no carro, acompanha tudo direitinho. Vai tocar e lá. também no nosso canal do YouTube, NinjaCast Oficial, ganhando, graças a Deus, novos seguidores a cada dia, né? Tivemos uma grande repercussão também até com as nossas próprias lives de análise também do período eleitoral, que foi muito boa, graças a Deus. E graças a Deus o projeto
só crescendo, né, meu irmão? É isso, Ninja. Tudo Bora. de bom? Vamos Bora, até mais pro uma. próximo episódio, né, meu irmão? Sempre. Já trabalhamos em nome Tô do Delta sempre aqui, Café. Pronto, preparado e querendo, Ninja. Flavinho, obrigado mais uma vez, meu irmão. Deus abençoe aqui da Media Box Produtora. Trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, da Cachaça Serra de Areia, da Pizzaria Pimenta Nativa. Trabalhamos também em nome da Patronos Marcas e Registros. Quem também mantém o NinjaCast é o Patronos Marcas e Registros, também a 4R Construtora, também a Viva Electrics, a Maison Burger Café e a espetacular e deliciosa Rara Coxinha. Fiquem todos com Deus, a gente se encontra e lute, não desista, porque a gente sabe que tem um Deus maravilhoso que está aí para resolver tudo e para confortar cada coração. Fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo NinjaCast. Valeu!